Então, não existe um momento certo, existem sinais dentro de uma empresa que mostram que talvez o remédio adequado seja a própria recuperação. Aline, a gente tem uma pauta que pode até parecer delicada para algumas pessoas para falar hoje, mas que é muito importante, né, interessante também, que é recuperação judicial. Um assunto um tanto quanto polêmico, né? Qual é o momento certo, Aline, para um empresário tomar a decisão de pedir a recuperação judicial? Qual é o momento ideal? A recuperação judicial é mais um instrumento jurídico de reestruturação empresarial, está posta no ordenamento jurídico para ser aproveitada pelas empresas que dela necessitarem. Respondendo diretamente à tua pergunta, qual o momento certo? Vamos falar um pouquinho antes do momento de pedir recuperação. Como é que uma empresa se financia, né? Dependendo do tamanho dela, são as fontes de financiamento. Mas no mais das vezes, uma empresa começa com financiamento próprio, né? Capital próprio, dinheiro dos sócios, sendo mais direto. Em dado momento, né, em razão do crescimento da empresa, a grande maioria das empresas buscam as instituições financeiras para se financiar, com volumes maiores de financiamento. Se está tudo bem, se a empresa está indo bem, está conseguindo adimplir as obrigações contraídas, problema nenhum, é do mercado, as instituições financeiras servem para esta finalidade. Só que o que ocorre? Ocorre que às vezes, por motivos vários, as empresas começam a se endividar. E aí há naturalmente, por parte dos bancos e das instituições, a necessidade de garantias, de mais garantias de que as empresas vão cumprir com essas obrigações contraídas. E aí há aquele fatídico pedido da garantia pessoal. Então, além das garantias que a própria empresa tem, o sócio, como pessoa física, começa a também prestar garantia pessoal, seja com seu patrimônio, seja com o seu nome, às vezes com o nome de sua esposa junto, e começa a ampliar o seu leque de obrigações. Anda-se mais um pouco, isto não é suficiente, começa a faltar o dinheiro para adimplir com as obrigações trabalhistas. Então já não se tem mais o recurso para o fundo de garantia e também começa a ficar muito apertado para o pagamento dos salários e a cadeia seguinte é comprometer o pagamento dos fornecedores. Este é um cenário pré-recuperação judicial. Este é um sinal de que alguma coisa não está bem. Então a empresa tem que olhar para si e se atentar. Será que realmente o meu caminho é recuperação ou eu tenho algo pontual que está me desequilibrando o meu caixa, desequilibrando a minha gestão, a minha vida empresarial, a ponto de que eu tenha que ir ou eu consigo remediar. Então, não existe um momento certo, existem sinais dentro de uma empresa que mostram que talvez o remédio adequado seja a própria recuperação. E estaria neste endividamento por classes, já falando, um endividamento demasiado com bancos que chegou a garantias pessoais, começou um comprometimento com os empregados e um atraso cotidiano, sistêmico e quase irremediável de fornecedores. Esse é o momento certo de parar e considerar. Exatamente. E a gente poderia dizer que a recuperação judicial é uma situação vergonhosa para o empreendedor? Claro que não, né? Claro que não. Qual foi a pessoa que nunca passou dificuldades? Quem é, né, que não fez um plano que deu errado? Todos nós, pessoas físicas e jurídicas, já cometemos equívocos na nossa caminhada, seja financeira, seja pessoal, e às vezes não são nem equívocos, às vezes são decisões acertadas naquele momento, mas que por situações externas, como economia, sistema tributário, quaisquer outras, às vezes uma alteração de legislação que impacta no negócio, acaba comprometendo aquelas obrigações assumidas. Então, em momento algum, em hipótese nenhuma é vergonhoso, pelo contrário, como eu disse, é uma lei, é um amparo legal, deve e pode ser utilizado com toda certeza para quem dela necessitar como uma oportunidade e não como uma vergonha, né? Como uma oportunidade de se restabelecer, de se recuperar, de, no jargão popular, dar a volta por cima e continuar cumprindo a sua função social de empresa. Quais são os riscos implicados para o gestor, empreendedor, visionário que decide pedir a recuperação judicial? Ela tem muito mito, né? Então existe toda essa situação que se fala. Você vai ter um administrador judicial que vai administrar a sua empresa.
você não vai mais ter crédito, seus clientes vão desistir de você, não entra em recuperação, você não terá mais clientes, não entra em recuperação, você perdeu o controle da sua empresa. Tudo isso não está previsto na lei e na prática não ocorre. Então, os riscos que são inerentes à recuperação judicial são a falência. Quando a recuperação judicial ou ela não foi bem conduzida tecnicamente por um conjunto multidisciplinar de pessoas, de profissionais que em conjunto trabalham para atingir aquele final. A lei elenca quais são as possibilidades de recuperação, porque ela é um caminho quase que sem volta, você teoricamente não pode desistir no meio do caminho. Então o risco seria da falência em caso dela não ser bem construída e em caso de descumprimento da lei por parte dos sócios. Eles podem sim perder a administração da empresa, mas não é porque eles estão em recuperação, é porque a lei diz quais são as possibilidades, o que se pode fazer estando em recuperação. Se cumprir aquele regramento, vida normal. Se descumprir, aí sim poderia ocorrer. Então eu vislumbro riscos, né? Seria o risco de falência em caso. A lei diz quais são as hipóteses de falência e a lei também diz quais são as hipóteses de perda de administração. Sabendo conduzir um ou outro, eu não vejo riscos nesta alternativa de reestruturação empresarial. Quem que são os profissionais mais adequados para aconselhar o empresário nesse momento? O advogado de sua confiança, aquele que o empresário conhece, o seu advogado do dia a dia, do seu cotidiano, que vai indicar um outro colega se ele não se achar capaz de fazer, porque é um procedimento muito específico, então tem profissionais específicos desta área, com atuação nesta área. Então o advogado de confiança do empresário vai com certeza poder dar a ele esta opinião, o contador, muito envolvido neste processo. Os profissionais de gestão, a alta administração da empresa, consultores financeiros especializados, e eu entendo que o apoio da família é fundamental. Essencialmente aqui na nossa região, a gente tem a grande maioria das empresas são empresas familiares, então tu tem um núcleo familiar dentro da empresa e contar com o apoio daquela família que está dentro da empresa de algum modo é fundamental em razão da característica especialmente da nossa região da Serra. Até porque é uma decisão difícil, um momento delicado, que vai implicar em uma grande carga emocional, né? É importante, além de cuidar, né, do âmbito jurídico, administrativo, as pessoas também conseguirem estar fortalecidas para atravessar esse processo, né? Porque o que a recuperação judicial também não deixa de ser uma confissão pública de que fui mal no meu negócio. E o primeiro pensar, né, daquele que está pedindo, as pessoas vão me julgar, elas vão dizer que eu fui incompetente, que eu fui um mau gestor, ou que eu fui desonesto, e por este motivo eu cheguei onde cheguei. E na verdade, o conceito realmente ele nunca existiu e agora muito menos, né? Se entende que sim, que é um remédio jurídico, e essa questão da confissão pública pesa, assim, o empresário ele gostaria de estar no jornal para dizer estou muito bem, ganhei um prêmio, sou o melhor empregador do ano, e aí acaba indo para o jornal que estou em recuperação judicial. Mas é a opção, a possibilidade de se reerguer, de se reestruturar, com toda certeza. Se tu tens uma boa estratégia, é o teu plano B, é a tua opção de voltar ao mercado, de ser forte. Existem grandes cases de empresas já que passaram por isso, que se reestruturaram, estão aí no mercado fortes, cumprindo sua função social.